mundo, a Igreja Adventista tem cerca de 160 mil congregações. Somente na divisão sul-americana são mais de 28 mil igrejas e grupos. E onde existe uma igreja adventista, haverá sempre uma escola sabatina. Desde 1853, quando se organizou a primeira escola sabatina nos Estados Unidos, já se passaram 166 anos de pessoas sendo educadas para o reino de Deus. E em 2019 chegou a hora de outro grande passo. Bem-vindo ao sistema oficial da Escola Sabatina, que estará dentro do aplicativo que já está no seu celular, o 7Me. Na palma da mão, o professor irá fazer a chamada, conferindo as presenças e perguntando sobre a comunhão, o relacionamento e a missão da classe. A partir daí, um relatório estará disponível para o professor, para o diretor da escola sabatina e para o campo local. Metas serão estabelecidas pela própria classe para melhorar os índices e para ter uma igreja mais atuante. Para os alunos, o registro estará disponível também no seu celular e, em breve, ele ainda poderá fazer o seu apontamento ao começar a classe, tudo discretamente. O registro do aluno da escola sabatina pela primeira vez estará integrado ao próprio 7Me, que tem como base o ACMS. É uma grande revolução, transformar essa escola analógica para a era digital. E isso é apenas o começo dessa mudança. Ainda será possível ter sala de oração, agendamento de visitas e muitas outras coisas. E outro grande passo em breve será a ativação do módulo de pequenos grupos. Aguarde! Sim, é uma grande mudança. Internamente por integrar os sistemas da igreja e externamente por facilitar os registros. Além disso, o pastor terá um termômetro real de como está a sua igreja. A escola sabatina agora está no 7Me. A grande novidade já está disponível na palma da sua mão. Escola Sabatina, mais perto de você. Fortes, corajosos.
História de hoje: Deus ouve e responde. Em Salmos 145:18, nós lemos: Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Olá, seja bem-vindo a mais uma história da adoração infantil. Antes de eu começar a história, eu quero saber, você gosta de animal de estimação? Eu gosto e vou apresentar para vocês a minha cachorrinha, porque tem um pouco a ver com a história de hoje. Essa daqui é a Pepe, né, Pepe? A Pepe já vai fazer 10 anos, né, Pepe? Pepe, e a história de hoje que nós vamos contar para as crianças, ela fala sobre 2 animaizinhos que fugiram de casa. Então, Pepe, presta atenção também, tá bom? Vocês também. Estes são Nicole e Eric. Eles ganharam de seus pais 2 cachorrinhos muito fofinhos. Eles eram filhotinhos. Mas um dia, quando a família estava na igreja, os cachorrinhos escaparam pelo cercadinho e saíram pela rua. Quando a família voltou da igreja, eles não encontraram os cachorrinhos. Procuraram por toda a casa, em todos os cantos, mas nada de encontrar os filhotes. Então Nicole e Eric decidiram orar, colocar nas mãos de Deus o seu pedido, para que Deus pudesse mostrar aonde estavam aqueles cachorrinhos, pois Deus sabia onde estavam os animais. Um vizinho apontou na direção de uma casa, dizendo que tinha visto os cachorrinhos por ali. O papai e as crianças foram até aquela casa, mas a dona disse que não viu nada. Mas e agora? Como eles iriam resolver este problema? Eles continuaram orando todos os dias. E o tempo passou. Alguns dias se passaram e eles não conseguiam ter notícia dos animais. Mas os 2 irmãos continuaram orando. Cada dia eles oravam assim: Tu sabes onde estão nossos cachorrinhos, manda-os de volta. A mamãe estava triste porque sabia que Deus ouve, mas responde do seu jeito e no seu tempo. Às vezes, Deus responde sim no mesmo momento. Outras vezes, Deus diz não, por saber que aquilo não seria o melhor para nós. E Deus também diz às vezes, espere. E nós temos que esperar, por não conhecermos o plano do Senhor para nós. E como saber qual é a resposta certa? Nós precisamos confiar e ter fé na sua palavra. E isso não faltava na vida dos 2 irmãos. Assim, eles continuaram em oração a cada dia. 2 semanas depois, outro vizinho falou que tinha visto os cachorrinhos sim e que eles foram para a casa daquela mulher que os pais já haviam ido perguntar. Que estranho, né? Bom, diante de tanta certeza do vizinho, o papai decidiu telefonar para aquela senhora, mas ela negou novamente. Porém, o papai não desistiu, foi mais firme com ela e ela logo percebeu que não podia continuar mentindo. Então ela disse que pegou os 2 cachorrinhos, mas que eles não estavam mais com ela, porque ela já tinha repassado os animais para outras pessoas. Que gesto feio da mulher, não é? Mentir e roubar. Mas Deus tocou no coração da mulher, que se arrependeu e decidiu devolver os animais, pedindo desculpa pelos seus erros. Deus sabia mesmo aonde estavam os animais, e todos aprenderam uma lição. Mesmo que demore, Deus sempre responde à oração no tempo certo, que é o tempo dele. Nicole e Eric amam a Deus e também são muito amados por Deus. Você também é muito amado por Deus. Entregue a Ele os seus medos, os seus problemas e no tempo certo Ele fará o melhor para você. Vamos fazer uma oração? Querido Jesus, nós agradecemos porque podemos te pedir e também te agradecer as respostas que nos dá.
Sabemos que nos ouve e sempre nos dás o melhor. Ensina-nos a ter calma e a confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meu gato é pretinho, tem branco na mão e atrás do focinho um bigode grandão. Seu pelo de seda é bom afagar. Gatinho, tem pressa, seu leite tomar. Ao sol se enrola e vai cochilar. Não teme nem mesmo se eu vou enxotar. Bem sabe que Deus o protege aqui. Gatinho, gatinho, Deus cuida de ti. Diz aí, você sabe por que existe o dízimo? Falam várias coisas. É sinal de lealdade, fidelidade, dependência, bênção. O bom é que você pode conferir direto na fonte, né? O dízimo é um princípio bíblico, desde o começo. Lembra? Não passamos no primeiro teste. É o dízimo que sustenta a missão da igreja de pregar em todo o mundo. E é tudo bem dividido. Sabe como? A maior parte fica na sua região. Partes iguais na união e na divisão. Vai fazendo a conta. Tem um percentual para a formação de pastores, para a área de literatura, para a Rede Novo Tempo e também para a sede mundial. Pronto! Agora que você entendeu para que serve o dízimo, vamos voltar à nossa conversa. O porquê do dízimo. É muito mais que recursos. O dízimo nos lembra de quem nos sustenta, de onde nosso coração deve estar e a quem devemos exaltar. As bênçãos são consequência. Fica a dica então. Da próxima vez que você receber uma grana, não esqueça, sem barganha, sem dor no coração, medo e nem tristeza, mais que devolver parte das bênçãos. Dizimar é sinal de fé que é igual a fidelidade, reconhecimento e gratidão. E de declarar quem você escolheu para adorar. Partiu ser fiel. Olá, queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos para mais um programa. Nós estamos felizes em recebê-los mais uma vez. Quero desejar a todos um feliz sábado. Esta é uma gravação para um sábado, por isso hoje eu gostaria de, com muita alegria, lhe dar as boas-vindas para este programa. E o desejo nosso é que nesse momento Deus possa estar abençoando você e a sua linda família. Sejam muito bem-vindos ao programa do Distrito do Bela Vista. Eu sou o pastor Harley e nós saudamos com a paz do nosso Senhor cada amigo, cada convidado que foi feito um convite para estar aqui conosco nesse momento e de forma muito especial aos nossos queridos irmãos do nosso distrito, lá do Horta Imorés, lá da Vila São Paulo, da Igreja do Gasparini, do Parque Jaraguá, do Meiridota e da nossa igreja sede no Bela Vista. Nós lhe desejamos que esses momentos que passaremos agora a estudar a Bíblia, refletir em alguns textos do Espírito de Profecia, sejam momentos muito marcantes para você e para a sua vida espiritual. Hoje é um tema muito especial e para que nós possamos refletir e aprender mais, eu gostaria de convidá-lo nesse momento a uma oração, para que peçamos que o Espírito Santo nos ilumine ao entender, a fixar a mensagem desta manhã e principalmente a colocar em prática na nossa vida. Eu convido você, se você puder, nesse momento, feche seus olhos para nós fazermos uma oração. Nosso querido e amado Deus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua santa palavra neste momento. Obrigado, Senhor, porque nós te conhecemos. E obrigado porque o Senhor nos permite, através da Bíblia, conhecer a Sua vontade para a nossa vida. Eu gostaria nesse momento, Senhor, de agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós.
principalmente aquelas coisas que nós nem imaginamos, aquelas coisas que nós não enxergamos, mas temos a certeza que o Senhor tem conduzido a nossa vida da melhor forma. Também te louvamos, Senhor, por cada pessoa que neste momento está sintonizando este programa. Talvez algumas pessoas vão estar assistindo um pouco mais tarde do lançamento do programa desta manhã. Mas, Senhor, abençoa-as também com as suas ricas bênçãos que vêm dos céus. Nós precisamos, Senhor, assimilar a mensagem, assimilar os alertas e principalmente ouvir a voz do Espírito Santo nos ajudando nesses momentos finais desse mundo e da nossa vida aqui neste lugar, a nos preparar de forma mais adequada, de forma a mudar o que nós pensamos da nossa vida, os gostos que nós temos desse mundo e cada dia mais almejar as coisas que estão no céu. Sabemos que vivemos em um mundo difícil, sabemos que existem provas numerosas contra nós, na nossa vida material, na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual. Mas, Senhor, por favor, esse momento nós gostaríamos que, de uma forma toda especial, o Senhor viesse abrir a nossa mente, o nosso coração, para que entendamos a mensagem, coloquemos em prática os seus conselhos e também nos preparemos melhor para em breve, quem sabe muito mais breve do que nós imaginamos, ver Jesus voltar. Querido Deus, abençoe as pessoas que vão ouvir, que isto, em qualquer momento que elas assistam, tanto agora, nesse momento de estreia, quanto em outros momentos, numa tarde, numa manhã, quem sabe ouvindo, ao não assistindo, mas que o momento que essa mensagem alcançar os corações, ela seja produzida bênção sem medida nas suas vidas. Fique conosco, Senhor. Dê-nos a tua companhia, hoje e sempre, o perdão dos nossos pecados e uma vida de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Nós vivemos em um mundo que está muito visivelmente chegando ao fim, chegando ao clímax da maldade humana, do afastamento das coisas de Deus. E esse mundo não nos reserva muito mais do que pensar no futuro. Sabemos que nós não deveríamos marcar data para o retorno de Jesus. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas nós começamos a enxergar as coisas que estão ao nosso redor, que esse momento está se aproximando. Nós, pensando um pouco a respeito disso, lendo algumas coisas e refletindo para a nossa própria vida pessoal como pastor, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho lido ultimamente. O programa de hoje, se pudesse dar um título para ele, seria Peneirados, a sacudidura do povo de Deus antes de encontrar Jesus. Eu gostaria que você, nesse momento, abrisse a sua Bíblia no livro do profeta menor Amós. Abra sua Bíblia em Amós, no capítulo 9, nos versículos 8 e 9. Você pode abrir na sua Bíblia, você pode, quem sabe, acessar um aplicativo da Bíblia, você pode até acompanhar a nossa leitura que está sendo aí mostrada. Amós 9, de 8 a 9, vem dizendo: Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei da face da terra. Mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Assim como se sacode o trigo da peneira, sem que um só grão caia na terra. Existe aqui uma certeza absoluta, que Deus vai trazer em algum momento o julgamento sobre os povos dessa terra. Aqui nós temos a certeza que em algum momento Deus vai destruir os ímpios junto com a sua impiedade. Deus vai exterminar o mal, o pecado desse universo. O fogo está sendo preparado para Satanás e seus anjos. Não era para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. A salvação em Cristo Jesus, ela é ampla e irrestrita. Pode salvar qualquer tipo de pecador, desde que ele entenda a natureza do seu pecado e também queira fazer uma novidade de vida a partir de conhecer a Deus. Mas Deus também diz que dentro da sua casa, na casa de Israel, precisa haver um peneiramento, um joelhamento, precisa haver uma separação entre aquilo que é verdadeiramente a semente, que simboliza o evangelho que brotou em nossa vida, e aquilo que é poeira, aquilo que é palha, aquilo que é pedrisco, aquilo que nos atrapalha, coisas do mundo que ainda permanecem em nossa vida.
Para o mundo já está destinado o juízo de Deus. Mas para nós haverá um peneiramento, uma separação entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E aqui que vem o grande desafio para a nossa vida. Nós sermos achados em falta e sermos tirados para fora do povo de Deus. O livro de Amós dá uma correta noção daquilo que Deus fará com o seu povo antes de promover a purificação desse mundo. Haverá o quê? Um peneiramento. Isso que nós compreendemos e estudamos a respeito da sacudidura. Eu tenho algum tempo atrás estudado um pouco sobre isso, meditado para a minha vida, para que isso me leve também a criar projetos, a ter uma palavra de orientação para aqueles que me buscam como pastor, para que nós entendamos que o prazo de validade desse mundo já está esgotado. Você consegue fechar os olhos e imaginar daqui 10, 15 anos esse mundo? Eu não consigo. Nós nunca deveríamos marcar data para o retorno de Jesus. Mas nós entendemos que esta data está se aproximando muito mais do que já foi próxima há anos atrás. E nesse momento existe uma decisão a ser tomada por nós. A pandemia ela veio trazendo para nós um breve resumo daquilo que vai vir. Não pense que a pandemia foi o grande teste para a nossa vida espiritual. Quem sabe nós estamos apenas fazendo um treinamento, um aquecimento para o que realmente acontecerá no futuro. A pandemia levou a cada um de nós a tomar duas decisões. Algumas pessoas com a pandemia resolveram simplesmente se afastar das coisas de Deus. Eu não quero fazer um julgamento, mas que isso sirva de reflexão para cada um de nós. Preste atenção. Algumas pessoas não podem ir à igreja por causa da idade, por causa que têm alguma comorbidade, alguma doença, que seria melhor que elas esperassem um pouco. Essas pessoas são as que mais querem voltar para a igreja. Agora, existem pessoas que faz um ano que não pisam na igreja. Alguns jovens que eu nunca mais vi o rosto dele na igreja. Será que esses jovens estão consagrando a sua vida diariamente, mesmo não tendo a oportunidade de não participando daquele culto coletivo? Ficamos fechados muitos meses, irmãos. E a pergunta que eu faço honesta e sincera: as pessoas que nunca mais foram na igreja por medo do coronavírus e que poderiam ir, e dizem que não querem ir para não se expor, ficaram em casa fechado, não foram ao supermercado, não foram à farmácia, não saíram para ir ao centro fazer alguma coisa, não foram pagar uma conta. Que triste é vermos claramente que no começo do peneiramento da nossa vida cristã desse mundo e desta época, porque quem sabe a nossa geração verá Jesus voltar, tem pessoas que estão renegando ao segundo, terceiro, quarto plano as coisas de Deus. Queridos irmãos, queridos amigos, a meditação de hoje faz um apelo ao seu coração para você refletir sobre a sua vida. A salvação é individual. Cada um de nós prestará conta dos nossos atos, das nossas atitudes e do nosso empenho em se aproximar de Deus ou se afastar de Deus. A ilustração era uma ilustração agrária. A palavra sacudidura, ou peneiramento, ou joeiramento, os mais antigos diziam vamos banar o café, vem do contexto agrário. Eu me lembro que quando eu era criança, morava numa cidade chamada Garça, aqui pertinho de onde eu sou pastor hoje, no interior de São Paulo, que foi considerado ali na década de 1970 como um polo produtor de café. Ela foi considerada até o lugar per capita, obviamente, que mais produziu-se café no Brasil naquela década. E teve uma grande geada em 78, 79, que afetou grandemente a produção. Os cafezais, eu lembro que vinham até perto de nossas casas, e eu via pessoas, eu presenciei pessoas trabalhando e banando o café, como eles chamavam. É o termo usado naquela época. Se refere ao ato de sacudir uma peneira cheia de sementes, jogar para o alto, a fim de que a palha, os pedriscos e as sujeiras, pela lei da gravidade e pelo vento, sejam eliminados. E o que fica na peneira sempre é o grão. Era tão interessante, como criança, ver a habilidade das pessoas girarem e jogarem para o alto grandes quantidades de café e fazerem com que aquilo fosse limpo, ou previamente limpo, não totalmente. Mas, queridos, era muito interessante.
E isso tem uma aplicação espiritual. É muito claro que Deus vai dirigir esse processo de peneiramento. Os justos aqui são o trigo, o grão de semente que fica limpo. E os ímpios são a palha levado pelo vento. Deus vai produzir entre o seu povo uma sacudidura. Nesse momento, aqueles que estiverem mais puros de coração, através do trabalho diário do Espírito Santo de nos salvar, são os que cairão na peneira de Deus. Mas aqueles que ainda produzem más obras, ou que então algumas sujeiras, alguma palha, algum pedrisco do mundo ainda permanece na sua vida, são esses que serão levados com o vento. É preciso que mesmo entre o povo de Deus, Deus promova uma separação entre aquilo que é limpo e aquilo que é sujo. A aplicação espiritual aqui é muito importante e muito impactante. Será que nesse momento, quando Deus fizer esse processo, eu estarei limpo o suficiente para cair na sua peneira e ser separado como um grão perfeito, nas nossas imperfeições, mas perfeito através de Cristo, para ver Jesus voltar? Ou será que nós estaremos sendo levados pelo vento? Seremos a palha, a sujeira que vai sair fora da igreja. Queridos irmãos, eu faço um apelo para você nesse momento. Nós precisamos tomar uma decisão nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Ou nós fazemos uma escolha racional, Romanos 12, uma escolha racional de um culto racional, para experimentar o que é a boa, agradável vontade de Deus. Ou então nós nos afastemos de Deus, pouco a pouco, porque a apostasia não se dá em um impulso, se dá num contínuo afastamento. E a igreja não vai ser mais importante para nós. Eu volto a insistir, você que pode participar da igreja, que faz quase um ano que não vai na casa de Deus. Que triste. É a constatação, queridos, que você pode estar se afastando de Deus. Pastor, eu não preciso de igreja para me salvar. Claro que não, claro que não. Mas eu lhe faço uma pergunta honesta e sincera. A sua vida espiritual está melhor hoje? Eu duvido. A igreja também é o ajuntamento onde Deus derrama as suas bênçãos. O envolvimento. Quantos não assistiram mais os programas? Eu faço um apelo para você. Se você quiser assistir os diversos programas que existem, se você quiser ouvir outros pregadores, porque você se cansou do pastor Harley, não tem problema, mas desde que você faça. Aquela 1h30 de domingo não pode ser gasto com noticiários da TV, com programas de entretenimento, com um jogo de futebol. Não pode ser gasto com coisas do mundo, ela deve ser gasto com coisas de Deus. Aquele programa de quarta-feira, onde nós oramos uns pelos outros. Você está cansado das lives? Então tire 1h30 da quarta-feira para ler e orar. Você está mais forte nas suas meditações do dia? Eu duvido, queridos, que aquele que não acompanha junto com a igreja, os programas da igreja, eu duvido que está tendo uma vida espiritual melhor pela manhã. É impossível. É impossível porque você é engolido pelas coisas desse mundo. O mundo é um imã que nos atrai para longe de Deus. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, como por exemplo, quando a igreja fecha, é um momento decisivo na vida de um cristão para estar mais próximo do céu ou mais próximo do inferno. E nós sabemos que o inferno é um lugar de tormento, mas é um momento pontual da justiça de Deus que vai destruir o pecador por toda a eternidade. Vocês já me ouviram falar isso, mas o fogo que está preparado para Satanás e seus anjos não é um fogo preparado para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício de Jesus foi amplo e irrestrito. Mas talvez hoje nós estamos sendo sacudidos e nós estamos caindo para fora da peneira de Deus, porque nós não estamos investindo na nossa vida espiritual. É um investimento. Investimentos espirituais nos levam para o céu. Investimento nas coisas do mundo nos deixam aqui no mundo por toda a eternidade. A Bíblia é repleta de ilustrações a respeito disso. Por exemplo, você conhece a história da parábola da semente? Você conhece a história do lavrador, das sementes melhores e das sementes piores?
Você conhece a ilustração de que em algum momento uma semente deu a produção para 30, 100, 90 e assim por diante. Mas a grande maioria foi sufocada, a grande maioria morreu, a grande maioria acabou se perdendo porque não se preparou. Você também encontra outros versos na Bíblia, como por exemplo Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 32. Jesus disse então para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Naquele momento, Jesus estava dizendo para Pedro. Pedro estava no alto da sua arrogância, dizendo: Senhor, eu jamais te abandonarei. Naquele momento, Jesus falou assim: Pedro, Satanás pediu para que eu peneirasse você. E Jesus sabia que Pedro não estava preparado. Queridos irmãos, os momentos mais difíceis da nossa vida é o momento mais propício para nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus. Você também encontra no livro de Hebreus, no capítulo 12, os versículos 26 a 27, naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer, não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Cremos que o apóstolo Paulo escreveu o livro de Hebreus. Ele está dizendo assim que isso significa que quando houver o abalamento, a sacudidura, as coisas que não podem ser abaladas. Por quê? Porque o grão que está ligado a Deus, espiritualmente falando, é aquele grão que jamais sairá fora da peneira de Deus. Mas as coisas serão abaladas cada vez mais antes de Jesus voltar. Cada vez mais teremos desafios novos pela frente. E o desafio da nossa geração é esse. É um princípio das dores. Ou você pensa que parará por aí o restante da história desse mundo? Nós também encontramos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 11 e 12. Estas coisas aconteceram como eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Haverá momentos na nossa vida onde seremos testados. E nós não adianta olharmos para os nossos irmãos que têm caído e apontar os seus erros, porque a Bíblia é clara: quem permanece em pé, continue orando para que fique em pé. O momento da queda é um momento, quem sabe, que vai chegar a todos nós, o momento de nós decidirmos de que lado que nós estamos. Se nós caímos na tentação de regressar à nossa vida, ou se nós temos forças vindo dos céus para continuar. Talvez a parábola mais interessante da Bíblia é a parábola do trigo e do joio. Nós sabemos que essa parábola ilustra muito bem os nossos últimos tempos. O joio é igual ao trigo. Ele praticamente se parece com o trigo até quando ele está maduro. E é impossível tirar o joio do meio de nós. Oremos a Deus para que eu e você não sejamos o joio. Mas o joio permanece em nós, e quem faz a colheita e a separação final é o próprio Cristo. Os anjos de Deus vão tirar o que é o joio errado do trigo que é o verdadeiro, que estará esperando Jesus. Uma das características do joio dos nossos tempos é que eles são superficiais. Estamos vivendo uma era de cristãos superficiais. E quem é superficial tem uma fé superficial. Tudo o abala. Se não está ancorado na palavra de Deus, se as suas raízes não estão aprofundadas no relacionamento com Cristo, qualquer coisa abala um cristão superficial. O que mais nós vivemos hoje é uma geração de crentes superficiais. Qualquer coisinha, qualquer olhar diferente, qualquer palavra ofende. As pessoas são facilmente ofendidas. O pastor fala um negócio, ofende. Só que não é esse pastor, é o pastor anterior, o anterior do anterior e os futuros também. Pessoas que não cresceram espiritualmente falando. Existem pessoas, queridos, que estão há anos na igreja e continuam sem base espiritual para a sua vida. Um outro problema também do joio são os lamentadores. Há no meio de nós, e às vezes até conosco, aquele desejo de reclamar por tudo. Nós vivemos um momento
em que os verdadeiros cristãos assumirão a sua culpa pelo pecado. Mas a grande maioria das pessoas que estão dentro da igreja são lamuriadores, são reclamões. Tudo está errado. O pastor está errado, o líder está errado, o meu marido está errado, o meu filho está errado. Lamentam de tudo e sobre tudo. Esses são joios que tem no nosso meio. Quem sabe eu e você estamos reclamando demais, sendo que o verdadeiro culpado de todas as coisas somos nós mesmos. Dentro dos joios também temos os sabotadores. Sabotadores é aqueles que não trabalham e atrapalham aqueles que trabalham. Uma das coisas piores que existe no meio de um grupo de pessoas são pessoas que não só não ajudam, como atrapalham. Os sabotadores espirituais existem entre nós. Tudo que é feito, existe sempre uma crítica por trás. Levantam um mau testemunho, quebram o 9º mandamento e fazem com que as coisas não andem. Existem os que choram e existem os que sabotam. Esses são os crentes dos últimos tempos. Também existem entre os joios os seculares. Pessoas que vivem pensando nas coisas do mundo, não são fiéis nos dízimos das ofertas, mas gastam o seu tempo e os seus recursos para se parecerem com o mundo, no jeito de se portarem, no jeito de se vestirem, no jeito de pensar. São superficiais. Existe esse joio no nosso meio. Que não seja você, querido amigo. E por último, são os insensíveis. Não há música que toque o seu coração. Não há sermão que faça ele refletir. Não há apelo que chegue à sua mente. Porque eles estão calejados contra as coisas espirituais. Pois no seu coração existem muitas coisas do mundo. Esse é o joio que está no nosso meio. Mas também nós temos o trigo. Oxalá, irmãos, que você se pareça com o trigo. Uma das características do trigo é que reconhece o seu pecado. As pessoas que deixaram de lutar pelo seu pecado são aquelas que já perderam a batalha. Existe o pecador e existe o que está pecando. O pecador sempre está lutando contra os seus vícios de caráter. Somos homens e mulheres nesse mundo que temos muitos vícios de caráter. Mas aquele que todos os dias luta contra esses pecados acariciados e procura com o poder de Deus se afastar desses pecados, é o trigo que Jesus está vindo para buscar. São pessoas reconhecidamente lutadores com a sua vida espiritual. Eu e você não fazemos nada por nossa vida espiritual. Jesus faz tudo. Mas existem pessoas que conhecem e reconhecem o seu pecado e todos os dias lamentam com Deus os seus pecados. Esses são os vitoriosos que estão no nosso meio. Existem também aqueles que buscam o poder. Queridos, não se engane, tem muitas pessoas que já assimilaram o que precisa ser feito. Eu me lembro há quase 11 anos atrás, quando o reavivamento e reforma era a palavra-chave da igreja, e muitas pessoas falavam assim: isso vai ser uma moda, já vai passar. Vocês se enganam, tem muitas pessoas que oram, tem muitas pessoas que meditam e leem, tem muitas pessoas que estão se preparando, buscando o poder dos céus para vencer as suas falhas e se transformar através desse poder em uma pessoa que vai estar em pé vendo Jesus voltar. Também tem os esforçados. Nenhuma obra nossa faz qualquer diferença na nossa salvação. Mas nós precisamos ter o fruto do trabalho do Espírito Santo em nossa vida. Existem pessoas, queridos, que estão se esforçando para buscar a Deus. O esforço de tomar uma decisão lá de Deus é o nosso, de todos os dias. A transformação vem dos céus. Tem pessoas que se esforçam para isso e estão sendo abençoados. E por último, temos aqueles que são os transformados. Aqueles que com a graça de Deus olham para trás e reconhecem que são diferentes de uma década, são diferentes de há 2, 3 anos atrás. E tem até aqueles que nesses momentos tão difíceis da pandemia, louvam a Deus porque são pessoas diferentes do último ano. O trigo e o joio sempre estará aqui na igreja. Nós temos a necessidade de buscar a transformação através do poder de Deus. Em dezembro de 1844, a jovem Ellen Gold Harmon, depois ela se transformou em Ellen White, teve a sua primeira visão profética, a visão do caminho estreito. Essa é uma representação artística do caminho estreito que ela viu. Descreve os santos procedentes em um caminho estreito para o reino de Deus.
Essa visão está relatada no livro Primeiros Escritos. Um grupo permanecia no caminho e o outro caía. É um claro processo de sacudidura, de seleção determinada pelas próprias escolhas dos caminhantes. Na verdade, sacudidura é um tema muito recorrente nos livros de Ellen White. Veja o que está escrito em Testemunhos para a Igreja, no volume 5, na página 136. Permanecer em defesa da verdade e da justiça, quando a maioria nos abandona, participar das batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Olha o que está escrito no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. A igreja talvez pareça como se estivesse prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no peneiramento, quando a palha for separada do trigo. Queridos amigos, é urgente nós permanecermos ao lado da verdade e da justiça, e jamais pulemos para fora da peneira. A nossa luta não é contra coisas que nós visivelmente enxergamos e podemos tocar. É contra as potestades, o inimigo de Deus espiritual. O nosso corpo, queridos, é um corpo que vai se desmanchar aqui depois que nós morremos. Mas a nossa alma está sendo guerreada por ela nesse momento. Uma guerra que nós chamamos de um grande conflito. Pela alma perdida eterna ou salva eterna do pecador. Tudo isso vem nos dando exemplos, vem nos dando direções, caminhos, vem nos dando conselhos, para que hoje é o tempo de nos apegarmos a Deus para nós não sermos peneirados. Em Colossenses capítulo 2, versículo 8, vem dando um conselho para nós hoje. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo vem nos dando um ultimato. Tome cuidado porque as pessoas, os homens, ou até o nosso desejo carnal vai nos fazer enfraquecer e se enraizar em coisas que não são de Cristo. Em vãs filosofias. Hoje em dia, na nossa igreja, quantas e quantas horas perdidas em coisas que não são de nenhum proveito espiritual. Eu, como pastor, tenho prazer em atender a todos, mas às vezes alguns irmãos me perguntam sobre coisas que não levam a lugar nenhum, não levam a nenhum tipo de aprofundamento da verdade de Deus e do que realmente importa. A palavra de Deus realmente importa. É nela que nós encontramos o caminho para a salvação. Isso significa que as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo, até as filosofias desse mundo devem ser deixadas para trás. Devemos nos concentrar em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Olha também o que está escrito aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Às vezes nós perdemos tanto tempo em assistir sermões de pessoas que falam coisas contrárias à Bíblia. E nós então trocamos a filosofia de Deus pela filosofia do mundo. A água limpa que existe aqui na Bíblia, que Jeremias fala, que a palavra de Deus é um poço límpido que você busca e sempre tem água boa para beber, pelos poços rotos, pelas poças fétidas de coisas desse mundo, e às vezes disfarçadas em boa religião. Hoje é um tempo que às vezes nós trocamos a boa religião da Bíblia pela falsa religião das igrejas, dos pastores e dos movimentos. Note no mundo gospel, como hoje tudo se parece muito com o mundo. Tome cuidado com essas pequenas nuances que fazem você minar a sua fé pouco a pouco. Olha o que está escrito aqui também, no livro de 2 Timóteo. Os conselhos de Paulo a Timóteo são muito importantes. No capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Coceira no ouvido, né? Aquilo que irrita. Você já ficou com coceira no ouvido? Vai chegar um tempo, queridos, que as pessoas vão abandonar
a pura, a simples mensagem da Bíblia que salva o pecador para mensagens mais complexas de homens, Paulo deu muitos conselhos a Timóteo porque ele era um filho na fé. Capítulo 1 e 2, o livro, 1 e 2 de Timóteo são livros de conselhos valiosos para os homens cristãos dos últimos tempos, para as mulheres, para os jovens, para as pessoas que querem separar as coisas nesse momento. Isto é a sacudidura, irmãos. Nós estamos sendo sacudidos por coisas que não estão na Bíblia. E se nós nos agarrarmos a esse tipo de sujeira não bíblica, de sujeira que não vem do céu, nós seremos levados pelo vento no momento da sacudidura. A sacudidura está começando. Quais são os grandes problemas da sacudidura? Em primeiro lugar, as heresias. Nós vivemos num tempo onde as pessoas olham para a palavra de Deus e falam assim, não é bem assim. Pastor, nós estamos vivendo num mundo moderno, aqui tem que ser contextualizado. Esses tempos atrás, causou um grande alvoroço, um pastor disse que a Bíblia deve ser lida sobre a ótica de hoje. Queridos, a Bíblia deve ser lida sobre a ótica de Cristo. Você não precisa ser muito sábio para saber que a Bíblia diz, se Jesus estivesse comigo, o que ele faria seria o suficiente para nós filtrarmos todas as coisas. Heresias falsas chegando no nosso meio. Mentiras. Às vezes nós somos enganados por lobos vestidos de ovelhas. Somos enganados por pastores, somos enganados por líderes, somos enganados por amigos que têm doce na sua palavra, mas nos leva para longe do Senhor. Essa salvação é individual. Deveria ser individual a busca do poder através da palavra de Deus. A lei e o testemunho. Sem isso nós não viremos a alvo. Isaías diz que sem a lei e o testemunho, ele está falando da Bíblia, nós jamais veremos a alva que é a volta de Jesus. E por último, não menos importante, o engano. Existe em nosso meio pessoas que têm enganado outras pessoas com coisas que não são de Deus. Quer ver um engano muito fácil de hoje em dia? Eu não preciso da igreja para me salvar. Queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte, é difícil chegar ao céu sem ter alguém do seu lado. O ser humano foi criado e feito para viver em comunidade. Você pensa que não, mas para muitas pessoas está fazendo muita falta estar na igreja. Quando nós voltarmos para a igreja ainda vai ser com restrições, afastamento, álcool gel, cada um sentando no seu cantinho, mas o ser humano precisa de viver em comunidade. Aqueles minutos ali que nós estamos com os irmãos faz uma diferença muito grande para a nossa vida espiritual. Que nós temos que tomar cuidado. Pela devoção diária, adquiriremos conhecimento bíblico para não sermos enredados pelos enganos espirituais. Quanto mais firmados estivermos na palavra de Deus, fazer a vontade de Deus através da sua palavra, mais forte nós estaremos contra os enganos que virão nos últimos tempos. Existe uma parábola muito interessante, é o que nós conhecemos por parábola do tesouro escondido. Está em Mateus 13, os versículos 44 e 46. Resumindo, um homem vai atrás de um terreno que não tinha nenhum valor, mas ele descobre naquele terreno que existe um tesouro escondido ali. Então ele volta para casa e, para a surpresa de todos, ele vende tudo que ele tem para comprar aquele terreno que não valia nada. A esposa acha isso estranho, os amigos acham isso estranho. Como ele está gastando tudo da sua vida naquele lugar que conhecidamente não tem valor nenhum. Mas ele conhecia que naquele lugar enterrado tinha um tesouro. Assim são as coisas de Deus. É loucura o evangelho para os homens que não creem em Deus. Mas nós sabemos que aqui tem um tesouro eterno. Esta é a parábola que deve nos mover nos últimos momentos dessa vida. Eu quero citar também o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 3, nos versículos 14 e 22. Esse é um recado para nós hoje que somos os laodiceanos. Nós vivemos nesse tempo. Ali no versículo 3, 19 vem dizendo assim: repreendo e disciplino aquele que eu amo. Jesus está repreendendo e às vezes a repreensão dói na nossa vida, mas Ele nos ama. No versículo 20 está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o meu verso predileto,
ao ouvirmos as batidas de Jesus, abramos a porta para Ele entrar. Porque ali está dizendo, compre ouro refinado, que é a fé, vestes brancas, que é a justiça de Cristo, e colírio para os seus olhos, que é a capacidade de visão concedida pelo Espírito Santo. Para nós que somos laodiceanos, estamos à beira do último momento, suspiro dessa terra. Estamos passando por um processo de sacudidura que vai tirar o que é ruim de lado para permanecer somente com a semente pura para a volta de Jesus, que somos nós, ou que almejamos que sejamos nós. Nós precisamos ouvir esse chamado. Jesus repreende quem Ele ama. Ele está hoje repreendendo a mim e a você porque Ele nos ama. E Ele está batendo a porta do nosso coração. Deixa Ele entrar. Porque nós precisamos ter a fé, o discernimento do Espírito, para saber o que é bom e o que é ruim nesses últimos momentos. Olha o que está escrito no livro Primeiros Escritos, na página 50. Começou a forte sacudidura e continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão ajoelhados. Hoje nós vivemos o começo da sacudidura, mas haverá um momento que esse processo se intensificará e aqueles que não estiverem dispostos a sacrificar o eu, a vida e as coisas desse mundo serão jogados para fora. A sacudidura começou, mas ela vai piorar muito mais, porque a nossa fé tem que ser testada. Nós temos que ser purificados como o ouro é purificado, para que o processo do Espírito Santo seja uma realidade em nossas vidas. Olha o que está escrito também, uma citação no periódico do Review and Herald, de 19 de março de 1895, há quase 120 e poucos anos atrás, 130 anos. O Senhor virá em breve. Em toda igreja deve haver um processo tendente a aprimorar e joelhar, pois entre nós há homens perversos que não amam a verdade nem honram a Deus. Há entre nós pessoas que precisam ser arrancadas de nós, que não amam a Deus nem a verdade de Deus. Há pessoas entre nós duras do coração e começarão nesse momento a ser sacudidas. Todos nós passaremos por esse processo. Testar a nossa fé, testar a nossa obediência, testar a nossa resiliência com as coisas de Deus. Esse é um processo que todos nós passaremos. E eu fico triste porque se alguns de nós já temos sido provados e descartados com tão pouca perseguição, como vai ser quando verdadeiramente formos testados? Olha o que está escrito em Testemunhos Seletos, volume 1, página 479. A prosperidade multiplica a massa dos que professam. A adversidade expurga-os da igreja. Quando está tudo na bonança, quando está tudo calmo, tranquilo, então esses falsos cristãos vêm à igreja, cantam, querem atrativos, querem que a igreja os alimente, não estão nem um pouco afim de trabalhar para a igreja. Nos tempos bons, produzem homens fracos na fé, superficiais. Mas quando chegam os tempos duros, eles são os primeiros a serem jogados fora. Queridos, você está entendendo o que eu estou tentando falar aqui para nós? Isso serve para mim também. Nós devemos nos aprofundar, nos enraizar, lançar a nossa âncora na palavra de Deus, para que nesses momentos tão terríveis, que se aproximam e já começaram, nós não sejamos achados em falta. Veja o que está escrito também no livro de Testemunhos, volume 5, página 81. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que, passo a passo, cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória da igreja. São palavras duras. Confesso para você que às vezes, quando eu estava estudando, eu me sentia indigno. Mas eu clamei ao Senhor, eu clamava ao Senhor, Senhor, me ajude. Eu quero ser o puro ouro nas suas mãos. Quero fazer um apelo para a sua vida hoje também, queridos. Vai chegar em um momento que pouca provação vai ser suficiente para nós abandonarmos a nossa fé.
para nós jogarmos fora a nossa coroa da salvação. Nesse momento, as provas se intensificarão e toda escória, olha que palavra difícil, mas é verdadeira, toda escória sairá da igreja. Às vezes aqueles que apontam hoje os erros dos irmãos serão os primeiros a saírem da igreja. Aqueles que têm uma fragilidade espiritual, aqueles que têm feito muitas críticas à igreja, aqueles que são os reclamões, o joio, será tirado do meio do povo de Deus e ficará só então o puro ouro. Olha essa imagem, a imagem do grão e a imagem da palha. O grão limpo, joeirado, e a palha suja, jogada num montão no chão. O meu desejo é que hoje, querido amigo e irmão, você seja o grão limpo, peneirado, preparado para a volta de Jesus. 1 Coríntios 15, 58, eu me despeço. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada nos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. No Senhor, todos os nossos esforços de chegar perto a Deus para ser transformados não serão inúteis. Cada choro, cada lágrima que cai dos seus olhos pelo seu pecado, cada clamor, cada grito de misericórdia, Senhor, por nossas vidas, será um instrumento de Deus para fazer você puro e preparado para a volta de Jesus. Você quer estar preparado? Você gostaria nesse momento de, quem sabe, falar para o Senhor: Senhor, eu tenho falhado um pouco. Ou quem sabe, nesse momento, você veio aqui e você vai falar assim: Senhor, eu tenho falhado muito. Sabe uma das coisas mais maravilhosas que eu encontro no Evangelho? É que o momento oportuno é esse que é nos dado. Você ainda está vivo e respirando. Por isso é o momento de você falar: Senhor, ajude-me. Senhor, limpe a minha vida. Senhor, me prepare para ser o grão puro e peneirado na sua peneira. Para que em breve, irmãos, em breve, muito mais breve talvez que eu e você imaginamos, Jesus estará vindo nas nuvens dos céus para me buscar, para te buscar, para um lugar que, enfim, não teremos mais a vida pecaminosa nos atormentando. Você quer estar preparado para esse momento? Eu quero. Primeiro sermão que eu fiz quando eu cheguei nesse distrito, e é o primeiro sermão que eu faço em todos os distritos. Eu tenho 3 desejos. O primeiro é ir para o céu. Se você não quiser, problema seu. Eu quero ir para o céu. Eu, como pastor, trabalho para salvar pessoas, mas eu preciso trabalhar pela minha salvação. Eu, todos os dias ao acordar, eu oro a Deus para que Ele me transforme em uma pessoa diferente. Não uma pessoa diferente, mas uma pessoa de acordo com a vontade dEle. O meu segundo desejo é levar minha família para o céu. Eu e minha esposa estamos querendo preparar os nossos filhos para o céu e preparar nossa família para morar com Deus eternamente. E o terceiro pedido que eu faço, o terceiro plano que eu tenho, é levar você para o céu. Quem sou eu para levar você para o céu? Sou nada. Quem faz esse trabalho todo é o Espírito Santo. Mas eu quero ser um pastor que influencie pessoas a irem para o céu. Sou falho, pecador de vez em quando, não sou o mais perfeito dos homens e nunca serei. Mas uma coisa que vocês sempre ouvirão sair da minha boca: queridos, prepare-se diariamente para o encontro com Jesus. Está mais próximo do que nós imaginamos. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Querido Deus, maravilhoso Pai, graças te damos porque em tão boas circunstâncias o Senhor hoje nos permite abrir a Tua Palavra e então meditar sobre coisas do reino dos céus. Querido Deus, nós não somos dignos, nós não merecemos, mas nós reconhecemos que através do sacrifício de Jesus, nós tivemos a nossa segunda chance. Por isso nós queremos agarrar nela, Senhor. Nesse momento, Pai, eu falo para muitas pessoas que me ouvem no momento do sábado que nós estamos fazendo essa meditação, mas também me ouvem, quem sabe, em outros momentos. Querido Deus, nos alcance e mude a nossa vida. Pai, às vezes nós hoje estamos sendo joios no meio do Teu povo. Às vezes nós estamos sendo entulhos, a escória no meio do Teu povo. Mas só o Senhor pode transformar uma vida. Só o Senhor pode mudar uma trajetória de alguém que está indo para a perdição eterna.
para alguém que está aceitando e sendo transformado para ser salvo eternamente. Querido Espírito Santo, nos alcance nesse momento. Nos dê o privilégio de sentir em nossa vida a sua transformação. Por favor, Senhor, nesses momentos que começam a sacudidura entre o teu povo, nos dê força, Senhor, nos dê resiliência, nos dê poder para resistir às provações. Porque ao final de todo esse processo, nós queremos ser a semente pura que fica na cesta do Senhor. Por favor, Deus, abençoe quem está me ouvindo nesse momento. Quem sabe por intermédio do Teu Santo Espírito, essa pessoa sem querer hoje assistiu esse sermão. Faça com que ela entenda que essa mensagem não é uma mensagem do pastor, mas é uma mensagem para todos nós que vêm dos céus. Esta é uma mensagem de Deus. Deus corrige aquele que Ele ama e Ele está batendo a porta do nosso coração para que nós compremos o colírio para abrir os nossos olhos, a roupa da justiça de Deus para nos cobrir e o alimento espiritual que é a fé. Senhor, por favor, nos abençoe a termos isso em nossa vida, a praticarmos diariamente o crescimento em Cristo Jesus. E muito em breve, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, possamos estar preparados, Senhor, para recebê-los, Jesus e seus anjos. Estejamos preparados para que eles nos recebam também. E então começaremos uma eternidade ao seu lado. Até lá, fique conosco. Humildemente eu lhe suplico, agradecendo o que o Senhor já tem feito em nossas vidas. E no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus amigos. Obrigado mais uma vez pelo privilégio de nós passarmos um tempo junto. Estamos nos últimos momentos, nos últimos suspiros desse mundo. E eu almejo, muito em breve, estar no mundo recriado por Jesus. E quero que você esteja lá também. Quero desejar um bom restante de dia, não sei em que momento que você esteja assistindo, mas que Cristo Jesus e a paz do Espírito e o amor de Deus estejam contigo hoje e sempre. Um grande abraço. Nos vemos no próximo encontro. Deus abençoe você, hoje e sempre. Tchau. Jesus.